Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou José Júlio e hoje eu vou falar com um cara muito especial que é o co-criador do Canvas Feature. Isso mesmo, se você quer uma maneira de criar a sua feature de maneira correta, direta, melhor, mais rápida, com todos os itens necessários para você fazer uma feature, um recurso do teu software que não seja um elefante branco ou que tenha muito bug, utilize essa ferramenta. E hoje a gente vai aprender como usá-la. Bora lá? Bom, um prazer imenso estar aqui com você, Fernandes. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o que é o Canvas Feature? O Canvas Feature é uma forma de você mapear riscos de funcionalidades de maneira colaborativa, então envolvendo vários atores diferentes, aí, desde desenvolvedor, testador, arquiteto, profissional de qualidade, de UX e assim por diante. E qual que é a importância que tem de, por exemplo, uma empresa ou um time de desenvolvimento utilizar qual que é o ganho que ele dá assim, para o desenvolvimento? Eu acho que o grande ganho é a promoção de um alinhamento de toda a equipe. Então, em vez de eu seguir uma linha do tempo onde cada pedaço da funcionalidade vai sendo discutido, por exemplo, a parte de arquitetura, a parte de teste, a parte de desenvolvimento propriamente dita, o UX e assim por diante, eu reúno todos esses profissionais e nesse Canvas eles começam a discutir e alinhar todos os tópicos relacionados daquela feature, inclusive com a participação do cliente. Legal, poxa, isso é interessantíssimo. Bem ágil mesmo, né? A ideia do mindset ágil está bem incorporada ao Canvas Feature. Exatamente, de ser algo bastante fluido, didático, simples de fazer, né? E nada impede que você faça uma sessão da mesma feature e aí depois você faça uma discussão separado, outra sessão de Canvas Feature, até o entendimento ir aumentando sobre o que precisa ser construído. E uma curiosidade por Canvas, já que você tem até uma experiência já considerável, né, em cima do Canvas Feature, correto? Sim. Qual foi o ganho assim, que você conseguiu ver nas análises que você já fez de quem utilizou e quem não utiliza? Você tem algum dado assim, para passar para a gente, uma ideia? Tenho. O Canvas Feature ele nasceu justamente dessa linha, quando você recebe a demanda, até o início do desenvolvimento, essa linha ser muito longa, né? Então, e ter várias etapas. O grande ganho é você ter um ciclo de discussão reduzido, de forma rápida, barata, né? E principalmente tentar envolver o cliente, porque a disponibilidade do cliente hoje é um fator crítico, né? Muitas vezes ele não tem essa disponibilidade. Então, num curto tempo, você consegue elencar pontos principais que precisam ser tratados no desenvolvimento daquela feature por diferentes profissionais, teste, desenvolvimento, UX e afins. Em relação ao ganho, eu acho não, o principal ganho é você reunir essas pessoas, né, e tentar achar um entendimento sobre um problema, porque hoje uma feature, ela não é simplesmente uma feature, né? Normalmente ela resolve uma dor de um cliente, né? E essa dor pode ser um motivo competitivo, pode ser o cliente quer sanar uma deficiência que ele tem num produto ou num dado mercado, ou essa feature vai ajudar ele a entrar num novo mercado. E o tempo de resposta que o mercado está exigindo, cada vez tem que ser um tempo de resposta mais curto, né? Porque o teu cliente ele não quer esperar, né? O teu concorrente sempre tenta fazer aquilo de maneira mais rápida, então não dá para você ficar promovendo, enviando e-mail, preenchendo ferramentas isoladas, né? Para dar uma resposta para o teu cliente. Então, eu acho que o grande ganho é isso, é propiciar um alinhamento de forma muito rápida. E só um dado para você, para ilustrar isso, a gente tem um caso
não vou poder falar o nome do cliente, mas a gente, antes de fazer o Canvas Feature, a gente demorou lá, eu acho que em torno de 18 dias para chegar no entendimento, e isso não avançava, né? Por e-mail e por ferramentas próprias do cliente, que nós éramos obrigados a usar. Com 3 sessões de Canvas Feature ocorridas numa mesma semana, a gente ganhou uma compreensão sobre o desenvolvimento daquela feature. Então, algo que não foi feito em 18 dias, que a gente conseguiu reduzir para o ciclo de uma semana. 18 dias úteis, né? Então, esse é um exemplo que marcou bastante para a gente aí, que falou, não, o modelo realmente funciona. Só para todo mundo entender, Fernandes, o que é feature, né? Porque a gente usa os termos em inglês e pode ser que alguém ainda não está assim, muito familiarizado o que é o feature. Então, o que seria uma feature? Uma feature é uma funcionalidade, quer dizer, é uma função que o meu sistema, o meu produto de software permite que eu faça. Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho... Vamos pegar o Netflix, que acho que todo mundo conhece. Eu tenho uma feature de download lá, né? Onde eu posso baixar um episódio de uma série, né? Eu posso pausar esse download. Então, isso é uma feature, é uma ação que eu executo num produto de software, um produto digital, e ele me dá uma resposta. Por exemplo, fazer download de um episódio de uma determinada série. É possível utilizar, na sua visão como co-criador, em coisas que não são software? É possível. Inclusive, a gente está discutindo um caso desse aí para começar a fazer isso provavelmente em fevereiro ou março, né? Até hoje, ele foi aplicado 100% em software, mas a gente tem uma pessoa que está estudando a aplicação dele para outro tipo de produto, né? Mas é possível, eu acredito que seja possível, assim, embora ele tenha sido idealizado inicialmente com o intuito de produtos digitais, aí, software mesmo, né, vamos dizer, né? Independente se é ambiente web, desktop, mobile, IoT, não tem essa restrição. Fernandes, qual que é a origem do Canvas Feature? Ok, a origem do Canvas Feature é quando você tem profissionais, normalmente do time de desenvolvimento, a gente colocou até uma historinha aqui, que cada um faz o seu papel, um analista de requisitos, um programador, analista programador, o testador, né? Essas pessoas utilizavam ferramentas de e-mail ou ferramentas de gestão aí de demandas para se falar, né? Então, o Canvas Feature surgiu a partir deste cenário, né? Para eliminar problemas de comunicação ou para tentar minimizar. Legal, interessante. Bom, Fernando, tem como você então mostrar pra gente, mão na massa? A partir das funcionalidades ou das hipóteses que a gente chama, então, por exemplo, a gente sempre parte da funcionalidade ou da hipótese, é o nome que a gente dá, mais importante para resolver aquela dor, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o cliente queria emitir pedido, né? É assim que ele chamava a funcionalidade. Então, o emitir pedido para ele era a funcionalidade, era o Canvas aqui, né? E a gente usa também aquele ID, não sei se você consegue acompanhar aqui, ele é para rastreamento com ferramentas do tipo Gira, ScrumHef, Kanbanize. Então, eu uso um ID numérico sequencial e onde eu tenho uma funcionalidade ali atrelada a esse ID, né? Eu também tenho nesse Canvas a prioridade que o meu cliente ou a minha área de negócio dá para aquela ID, para aquela funcionalidade, né? Na verdade. Então, imagina que tem uma lista de 18 funcionalidades, essa elencou, eu sempre começo por aquela que tem maior valor de negócio para o meu cliente. Aí, seguindo um pouco da linha do Product Backlog do Scrum, né? Onde aquilo de maior prioridade está no topo do backlog, né? Ok? Depois eu tenho um tamanho, onde a gente usa aí a técnica do t-shirt size, né? Por tamanhos de camiseta. Então, eu tenho uma funcionalidade que é tamanho PP, PM, G. Então,
todo o meu time de desenvolvimento envolvido na construção dessa feature, inclusive ele de maneira multidisciplinar. Então, eu tenho desenvolvedor, eu tenho testador, eu tenho arquitetura, eu tenho UX, vai ajudar a estimar, após preenchimento do Canvas e sessões de Canvas feature, eles vão chegar no entendimento qual é o tamanho dessa feature aproximada, aí, um tamanho relativo para construir essa feature inteira, desde a concepção até a entrega. Então, o tamanho é justamente isso, né? Qual é o esforço necessário para construir, documentar, testar, validar essa feature. Tá? Quem define isso após o preenchimento de todo o Canvas é o pessoal, o próprio time envolvido na construção dessa feature. Tudo bem? Um outro campo muito importante aqui, a gente coloca aqui a visão do cliente, ou a visão do usuário final, ou a visão do Product Owner. Qual é o ganho que eu tenho após implementar esta feature? Neste exemplo aqui, era a redução do tempo para digitar o pedido, controle de histórico, né? Controle dos cancelamentos dos pedidos cancelados, o mapa de venda. Então, quer dizer, novamente entra aí a linha de pensamento do Agile, né? Que o importante é a visão do cliente, né? Qual é o ganho real que o cliente tem quando essa feature estiver totalmente implementada? Qual é o ganho de negócio, né? Isso é bom porque promove de maneira automática, vamos dizer assim, entre aspas, um alinhamento entre área de negócio e equipe de construção, né? Então, na nossa visão, deixa de ser uma feature simplesmente fria e passa a ter um ganho de negócio, né? É até uma maneira simples também de ajudar a área de TI, a área de desenvolvimento a entender a importância dessa feature para aquele cliente, para aquela área de negócio. Outro elemento aqui do Canvas são os atores envolvidos, né? Que eles, então, na linha um pouco aqui dos diagramas, o ML quer dizer quem vai operar essa feature, quem são os atores aí. Então, por exemplo, o vendedor aqui no caso, o gerente de vendas vai ter uma operação um pouquinho diferente, quer dizer, ele vai ter alguns privilégios, digamos assim, nesse exemplo aqui, e essa feature também, ela teria que fazer integração com o CRM da SAP, né? Então, eu pego atores humanos, pessoas, stakeholders, e pego também integrações dessa feature com outros sistemas, com outras features, com o mundo externo aqui, né? Então, percebam aqui a questão do CRM da SAP, né? Então, essa feature teria que ter uma integração, teria que falar com o CRM da SAP. Outro ponto importante também são as ações que essa feature vai fazer aqui, né? Inclusive, aqui dá margem até, seria o caso de quebrar essa feature, será que eu não teria que ter um Canvas feature, por exemplo, para ação de imprimir? Esse tipo de discussão ocorre aqui, a gente elenca todo mundo quais são as ações que essa feature vai ter, né? E se ficar uma ação muito grande, usamos o modelo de quebrar features maiores e features menores. A mesma ideia de quebrar itens de backlog em histórias de usuário, né? Então, por exemplo, aqui eu teria imprimir pedido, cancelar pedido, autorizar para faturar, enviar pedido por e-mail, salvar uma cópia local para sincronização no servidor, quer dizer, isso aqui acontecendo no ambiente mobile. Então, só aqui você já fica bem claro que você consegue ir dimensionando e elencando a complexidade dessa feature apenas a partir de ações, né? É uma oportunidade de você demonstrar para o teu cliente, para a tua área de negócio, para o teu usuário final, algumas vezes, a complexidade e o tamanho, né? Embora para o cliente sempre seja uma coisa simples, para quem constrói é sempre uma coisa trabalhosa, né? Um campo aqui do Canvas, que é o arquivos e tabelas, né? Isso aqui é um fato curioso que a gente não tinha colocado inicialmente, não tínhamos colocado tabelas, né? Somente arquivos. Então, por exemplo, nesse caso aqui,
quando eu for fazer o pedido, eu tenho a opção de salvar o pedido em PDF para enviar por e-mail. Na verdade, quando eu envio por e-mail, esse exemplo, ele já gerava o PDF e enviava por e-mail para o e-mail do cliente que estava cadastrado no cadastro do cliente, né? Definido no cadastro do cliente. Após algumas sessões, o que a gente percebeu, né? Que alguns Product Owners, eles tinham uma certa familiaridade com o modelo entidade de relacionamento. Então, por exemplo, eles sabiam o que era uma tabela num banco de dados relacional, né? E na visão desses Product Owners, mais de um, quando tinha muitas tabelas, era uma feature mais complexa. Então, a partir da aplicação do Canvas Feature, a gente viu que seria interessante elencar as tabelas aqui, porque isso poderia demonstrar de maneira, vamos dizer assim, psicológica, para o Product Owner ou para o usuário, que poderia ser uma feature mais complexa. Então, simplesmente mencionando qual eram as tabelas, além de estar aprofundando o conhecimento sobre a ótica de modelo de dados e sobre uma compreensão daquela tua feature, você estava também mostrando para o PO havia uma relação entre número de tabelas e complexidade, né? E a gente viu que essa relação ela persistia para muitos POs diferentes, de diferentes empresas. E aí a gente acabou mantendo, não só envolvendo arquivos que seriam gerados ou manipulados pela feature, a gente começou a elencar tabelas também. E isso aqui acabou caindo num outro ponto, que é quando começa a ter um número muito elevado de tabelas, os POs ficam assustados e começam até a sugerir para a gente de maneira, olha, talvez está muito complexa, talvez tenhamos que cortar alguma coisa. Então, foi uma coisa que não tinha surgido inicialmente, a gente acabou deixando depois e usamos até hoje. Sobre, por exemplo, o próximo campo aqui, regras de negócio, né? Aqui, nós deixamos livre para o usuário pensar em qualquer regra que essa feature vai ter, né? Inclusive, inicialmente, a gente queria usar um modelo de narrativa para descrever essas regras. Após a primeira sessão, a gente cancelou essa ideia. Por quê? Porque no nosso universo de empresas, cada Product Owner, cada cliente, ele não tem essa facilidade de escrever a regra num dado formato. Então, a gente simplesmente passou a utilizar, escreva essa regra da maneira que você quiser. O importante é que você entenda essa regra, né? E que a gente compreenda também, obviamente. Então, os POs começaram a escrever, entre aspas, na linguagem deles. É completamente livre isso. Uns escrevem de forma mais detalhada, outros escrevem de forma menos detalhada, né? Desde então, que todo mundo da equipe possa entender. Desde que todo mundo da equipe possa entender. E isso, todo mundo entenda realmente como todo mundo. Então, desde o cliente, do Product Owner, de um usuário final. E muitas vezes, por exemplo, como já foi o caso, um simples, um operador de call center, ele tem que entender aquilo. A gente tem que deixar de falar menos linguagem de TI, entre aspas, e falar uma linguagem universal que todo mundo entenda. E com isso, além de promover, eu acho que o alinhamento se vocês observarem, eu tenho bastante na nossa entrevista aqui, eu acho que uniformiza, torna mais simples, né? E a gente acaba aprendendo com esse profissional que, para muitos, é um simples operador, mas esse profissional que está envolvido ali diretamente na operação, ele tem muito para ensinar para a gente da área de construção, para um profissional de teste, ou muitas vezes para um analista de requisito e por aí vai. Um outro campo mais técnico é qual é o ambiente que essa feature vai ser construída. Então, por exemplo, aqui nós falamos de ambiente web, mobile ou Android, né? Então, você já parte para uma questão mais técnica, que muitas vezes para o cliente é a mesma coisa, a gente destaca aqui, né? Outro ponto importante também é quais são, outro campo aqui, as restrições de qualidade. Então, por exemplo, nesse cenário aqui era gravar o pedido em até 3 segundos. Você começa a tratar requisitos não funcionais aqui, né?
Por exemplo, outro campo, outra restrição aqui, timeout de 15 segundos, né? Então, você começa a se preocupar com tempos de resposta das coisas, né? Que é um fator que está diretamente ligado ao UX, à alocação de servidores e tudo mais, né? Próximo campo, dependências com outras funcionalidades ou com recursos externos. Por exemplo, essa nossa feature aqui, ela enviava e-mail, então ela tinha uma dependência com uma ferramenta de e-mail que ia ser, entre aspas, acoplada à minha feature, né? Então, aqui já surgiu a seguinte questão. A gente já usou essa ferramenta antes? Como que a gente precisa fazer testes antes de começar o desenvolvimento? Né? Porque para o cliente, a sugestão do cliente aqui na época, eu lembro, foi: não, vocês podem simplesmente mandar abrir o Outlook e eu preencho. A gente fez teste disso e o resultado não foi satisfatório. Então, a gente usou uma biblioteca, vamos chamar assim, que eu posso, de forma nativa, disparar e-mails através de uma API de envio de e-mails, né? Enviar e-mail, cancelar e-mail, usar a opção de assunto, anexo e tudo mais, né? Então, inicialmente era uma coisa muito simples e acabou se tornando um pedacinho importante da feature aí, porque a usabilidade disso ia trazer muita diferença na operação no dia a dia, né? Outro ponto também do Canvas é incertezas de negócio ou incerteza técnica, né? Então, por exemplo, o cliente aqui, ele tinha uma dúvida, ele tinha uma regra lá para definir o que é cliente VIP. O cliente, a construção disso aqui, para ele, cliente VIP era uma coisa muito simples. O Product Owner, que era o representante desse cliente, fazia parte da empresa, tinha uma visão diferente. Então, eles colocaram aqui, a gente falou, isso é risco. Vocês precisam definir o que é um cliente VIP, que vai ter um comportamento diferente dentro da feature de emissão de pedido. Então, isso é risco. O que é cliente VIP? Para o cliente que contratou a construção era uma coisa, para o PO era outra, e, pasmem, para o vendedor era uma outra. Então, assim, nessa sessão a gente já viu que isso era um risco. Eles precisariam ter uma definição clara do que, para todos os envolvidos da área de negócio, o que era um cliente VIP. Tá? Outra incerteza aqui, o próprio envio de e-mail, dessa ferramenta aí, né? Como eu alimentaria o corpo do e-mail? A área técnica surgiu essa dúvida lá, né? Eles tinham ideia de como fazer, por exemplo, o destinatário, o campo assunto, mas o corpo do e-mail permitia HTML, não permitia HTML, era um campo simples, eu poderia colocar a imagem. Então, apenas elencando, aí, enumerando o problema de maneira muito superficial, além de aprofundar o conhecimento, você começa a ganhar elementos para estimar o tamanho dessa complexidade, né? Você começa a ver que descobriu um monte de pontos que estavam inicialmente obscuros, né? Numa simples sessão de 2 ou 3 horas, aí, em média a gente roda sessões de 3 horas. E um outro incerteza aqui é como gerar o PDF. Eu vou usar o gerador de PDF dessa ferramenta, vou gerar antes através de um report. Então, toda a incerteza você mapeia aqui, né? E o último campo que a gente colocou quais são, o que é importante para o profissional de teste. Pode ser um arquiteto de teste, poderia ser o nível de teste aqui mais de, por exemplo, teste unitário, ou poderia ser planos de teste já de um arquiteto de teste, né? Fica a gosto do cliente. Então, tem cliente que usa a parte de testes unitários, ele elenca todo aqui. Tem outros clientes que preferem colocar testes no nível mais macro e detalham isso num documento externo, então eles colocam só quais são esses níveis mais macros aqui, né? Então, todos esses aspectos da feature, desde a questão de construção, a questão de requisito não funcional, de UX e de teste, e a própria participação do cliente, do usuário final, de stakeholder e de gerente de projeto, você percebe que a gente uniformiza a comunicação
com esses diferentes perfis apenas numa sessão de 3 horas ou em algumas sessões de 3 horas aí, antes de iniciar a construção, né? Então, o grande ganho do Canvas, no nosso entendimento, é esse: promover o alinhamento com diferentes profissionais aí da área técnica em conjunto com o cliente, né? Para auxiliar mais assim as pessoas que vão ver e conhecer o Canvas Feature, Fernandes, no caso do software, você está recomendando exatamente, ou me corrija se eu estiver errado, nesse caso, o PO, o Scrum Master, o codificador mesmo, lá, o programador, o design, o cara do teste. Profissional de teste, se envolver arquitetura também, profissional de banco de dados também. O cliente em si que vai usar, como você me disse, até o operador, aquele que, se, por exemplo, fosse um caixa de uma loja, né, a feature do caixa da loja, ele convida ele para vir, não só o dono da empresa, mas o cara que está no caixa da loja, para ele ter a visão da operação, né? Sim, no mundo de TI tradicional, vamos colocar assim, a gente sempre acha que esse operador não tem, sob a ótica de TI, ele não tem muito conhecimento. Pode não ter muito conhecimento de TI, mas ele é o profissional que vai ser impactado diretamente por aquilo que foi construído, né? Então, a gente tem muito a aprender com esse profissional, ele pode dar boas dicas, nos ajudar a construir boas sacadas, e assim, ele não é pego de surpresa. E a aplicação desse modelo mais colaborativo, que vai um pouco até na linha do design thinking, né? Ouça o teu cliente da ponta, né? A gente aprendeu muito com esse tipo. Então, a gente sempre recomenda, não envolve só o PO, não envolve só o cliente, o usuário final que vai utilizar, ele vai te dar boas dicas, ele vai se sentir envolvido e vai te ajudar a construir uma feature melhor, mais aderente àquilo que ele precisa, tá? Para a gente foi uma surpresa e hoje a gente não faz sem o usuário final. Legal. Fernandes, o Canvas Feature assim, não é uma luz no final do túnel de muitas empresas, mas sim é o grande sol para as pessoas poderem realmente estar desenvolvendo um recurso, né, a feature, no seu sistema de maneira, com toda a visão de que ela precisa ter antes de começar a botar a mão na massa, né? Antes do famoso Go Horse, né? Vamos conhecer o que é, e vocês colocaram muito bem colocado todos os pontos realmente necessários para que funcione. Eu acho que a gente tentou fazer isso. É claro que é um Canvas que está em constante evolução, né? Mas a gente tem usado e tem funcionado bem. E um outro ponto que eu acho que vale destacar é quando você partir para o mão na massa, o teu conhecimento sobre aquela feature é muito maior, né? O alinhamento que você teve de uma maneira muito rápida, de maneira muito fluida, né? É claro, se você pegar uma feature maior, você vai ter que fazer várias sessões de Canvas Features, mas eu nunca precisei fazer mais que 5 sessões para uma feature, né? Eu acho que o nosso recorde foram 6 sessões. E aí a gente chegou a uma conclusão: essa feature é muito grande. Eu cheguei numa conclusão em poucos dias, né? Envolvendo um número pequeno de pessoas. Eu não precisei construir e descartar aquilo. Eu validei muitas informações sem iniciar a construção, né? Ela não elimina nenhum processo formal, mas ela ajuda no ganho do entendimento eu acho que principalmente também na questão do trabalho colaborativo feito por tribos diferentes, né? Então, desenvolvedores, testadores, DBA, né? Então, a minha dica para o profissional é, antes de começar a fazer, tenta entender aquilo. Entende a dor do teu cliente. Isso é muito importante. Claro, o teu cliente tem restrições de tempo, você também tem, mas procura fazer isso, né? Aqueles clientes que deram abertura e oportunidade de fazer, o ganho realmente foi bem interessante. Legal. E, Fernandes, qual é a recomendação que você pode passar para as pessoas de quanto tempo fazer uma sessão, né, de Canvas Features? A sessão de Canvas Features a gente dura em média de 2 a 3 horas, tá?
quando por que a gente limitou essas 3 horas? Para que seja um período da manhã ou um período da tarde. E uma coisa que a gente começou a fazer e não faz mais, eu nunca faço de manhã e à tarde, porque as pessoas estão mais cansadas. O nível de atenção e aproveitamento é menor, tá? Na maioria das vezes. Então a gente faz uma sessão de manhã e aí à tarde cada um vai cuidar do seu dia a dia e eu faço uma outra sessão 1 ou 2 dias depois. A experiência nos ensinou isso. A gente tem muita preocupação em 3 horas efetivas de trabalho, onde você tenha a atenção total de todos os profissionais. Marcar um horário, eu costumo marcar 8 horas, 8 horas ou 8h30 e faço meia hora, assim que as pessoas chegam, eu marco, por exemplo, 8h30 e eu faço um café de boas-vindas, tá? Então, um café aí para animar as pessoas, para começar a sessão todo mundo energizado, né? Então, um café de boas-vindas aí, um café, um pão de queijo, algumas coisas assim, frios, um bolo, é um investimento que você faz na qualidade, né? Eu recomendo também ter um ambiente adequado, com boa refrigeração, com mesas, com material, folha de sulfite, cartolina, quadro branco, vidro, paredes de vidro, post-its, ficha pautada, caneta, lápis, borracha, régua, para que as pessoas possam desenhar e rascunhar e questionar. Isso o Canvas Feature é um brainstorm também, né? Então não é recomendado de jeito nenhum utilizar apenas a mesa da sala de reunião e o computador lá no slide na tela. Tem pessoas que fazem a mesa da reunião, funciona também, mas assim, desde que seja uma sala confortável, com uma boa refrigeração, aí entenda, um ar-condicionado que funciona, as pessoas estejam em cadeiras confortáveis, água, café, né? A única restrição que a gente coloca é tirar o celular, né? A gente pede isso porque isso tem um ganho de foco muito grande, né? E não passar de 3 horas, né? Então, tem um objetivo bem claro, ó, quando chegar na reunião, passar pelo coffee, chegar na reunião, o objetivo do nosso Canvas é aprofundar o atendimento. Em 3 horas, a gente vai estar focado, todo mundo centrado nessa tarefa. Show de bola. Resultado exponencial, então, no final. Isso, e sempre após a sessão, assim, a gente não avançou muito. A gente pode não ter avançado na compreensão total da feature. Às vezes mas a gente levantou pontos que podem ser riscos, que precisam ser tratados. Às vezes eu preciso envolver outros profissionais. Imagina que inicialmente eu não estava prevendo envolver um profissional de arquitetura. Pode ser que na discussão eu descubra que tenha que envolver um profissional de arquitetura, mas isso é ruim? Não, isso é bom. Eu descobri isso de forma muito rápida, muito fluida. Alinhando com o meu cliente, ele está vendo, eu vou ter aquele custo agora, mas o cliente ele viu a necessidade de envolver. E muitas pessoas me perguntam, poxa, eu vou trazer o cliente para dentro da minha empresa? Que cliente que vai querer? Né? Ele não quer, ele não está se importando com isso. Eu queria que você passasse a sua visão aí de experiência. Essa é uma afirmação verdadeira? Essa afirmação ela é verdadeira de fato, mas eu acredito, eu tenho um ponto aí que a experiência me mostrou também, ó. O cliente diz que não tem tempo, aí a gente tem que fazer uma outra pergunta para ele. Essa tua dor, ela é importante? Ele vai dizer que é, né? Então, para a gente oferecer uma melhor solução para a tua dor, eu preciso entender essa dor, eu preciso entender qual é o teu problema. Então, essa sessão é para entender isso, é para alinhar as expectativas, para promover uma comunicação fluida e rápida. Se você mostrar para o cliente que no intervalo de 3 horas você vai ter um ganho de entendimento daquilo e que esse ganho pode se refletir numa construção mais rápida, os clientes eles vão entender isso e vão comprar a ideia. Claro, nós temos níveis de resistência maior e menor com os clientes, né? Mas se você mostrar isso, fizer um café de boas-vindas, se o cliente não pudesse deslocar até você faça o deslocamento, vá até o cliente. Mas dá para fazer isso remotamente? Nós nunca fizemos remotamente, a gente sempre fez presencial. Mas o cliente está em outro estado.
tudo tem a ver com a importância daquela feature ou daquela dor para o cliente. A experiência nos mostrou isso. De novo, ressaltando, você tem clientes que têm maior resistência e que têm menor resistência. Fernandes, se alguém quiser se aprofundar mais em como preencher, né? Porque a gente ensinou aqui a preencher, você passou para a gente como preenche, mas tem detalhes mais profundos que melhoram a qualidade do Canvas Features. E eu sei que você tem aí um workshop para poder ensinar as pessoas a se aprofundar nisso. Quem quiser ter contato com você, como é que ele pode contactar para poder se aprofundar sobre o Canvas? Bom, eu vou pedir para você colocar, o e-mail é o contato@canaldevbr.com. contato@canaldevbr.com, né? Vou deixar o blog também, é o canaldevbr.com. É um treinamento de 8 horas, é um workshop altamente colaborativo, e onde a gente, além do Canvas, a gente ensina algumas técnicas de quebrar funcionalidade e funcionalidade mínima viável e ajuda os alunos a compreender melhor o funcionamento do Canvas. Obrigado por compartilhar com o nosso canal, o Mundo Compartilhado. E aí, curtiu o vídeo? Show de bola, né? Se você quiser mais detalhes sobre o Feature Canvas, pode falar diretamente com o Fernandes. O contato dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo do nosso canal, por favor, assine. Aqui embaixo no quadradinho amarelo, pode clicar. Deixe seu comentário, ele é super importante pra gente. Assim você passa um feedback também para nós. E compartilhe com seus amigos e profissionais. Assim a gente pode manter esse canal vivo. E além disso, se você quiser compartilhar qualquer informação, sua startup, técnicas, ferramentas, por favor, entre em contato com a gente. E assim a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!